Bem-vindo ao estúdio central da plataforma multimédia MNA Records. O presente do futuro da música gospel. Transmitimos simultaneamente para o Facebook e YouTube numa qualidade audiovisual super cristalina. Estamos preparados tecnicamente para lhe oferecer os seguintes serviços: inserção de spot publicitário, promoção de música em 30 dias, promoção de videoclipe, gravação e montagem de spot publicitário audiovisual, gravação de videoclipe, cobertura de eventos com reportagem, transmissão em direto de qualquer atividade e disponibilidade total para troca de serviços. Ligue já 922 75 35 25 ou nos procure. Estamos localizados no município de Viana, distrito urbano da Vila Flor, Via Expresso, condomínio Vila Vitória, Rua 8, Casa 9. MNA Records, Gospel a toda a hora. MNA Records, Gospel a toda a hora. No seu dia de princesa, recomenda-se um castelo reluzente e uma decoração vistosa. A Esplanada Salão de Eventos José Jane Filhos é o local ideal, pois é um grande paraíso na terra. Temos para si um pacote promocional com as seguintes ofertas: decoração moderna e requintada e ao seu gosto, um quarto para os noivos e um para os padrinhos, cozinha, cubas e loiças, serviços de protocolo e garçons, garantia de uma festa glamourosa, segura e muito bem organizada. Ligue já! 929 33 90 86 ou 956 39 37 79. Estamos localizados no distrito urbano do Zengo 3, na última paragem, Rua do Capapinha, no Salão de Vidro. Esplanada Salão de Eventos José Jane Filhos. Conforto, tranquilidade, excelência e glamour e muita autenticidade. De mulher para mulher, para mulher para mulher. A abordagem sobre o universo feminino, sem peruca e sem rodeios, com a maravilha da cruz. Boa noite, comunidade santa. Espero em Deus que estejam todos de boa saúde. Por aqui nós estamos bem, graças ao nosso bom Deus. E vamos para a frase de hoje. Se Deus te submete a algo, Ele te capacita. Exatamente isso. Se Deus, se Deus abre uma porta para si, Ele mesmo irá te capacitar. Apesar de que você também precisa se formar, buscar catapultar ou maximizar os teus conhecimentos, certamente Deus estará diante de ti e vai te ajudar, te abrindo portas, trazendo até si pessoas que irão te ligar e te ajudar a chegar no seu destino. Ou seja, Deus enviará ajudantes do destino para te ajudar a concretizar os teus ou os seus propósitos. Aos aniversariantes de hoje, eu desejo-vos um feliz aniversário e que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Uau! Parabéns, parabéns pra você. Assim mesmo. Assim, querido empresário, abençoada empresária, caríssimo irmão em Cristo, nós temos o nosso contacto telefônico, que é o 922 75 35 25, repito, 922 75 35 25. Está inteiramente disponível para si que queira contactar-nos para trazer a sua música, para participar num dos nossos programas e também para solicitar os nossos serviços de publicidade. A MNA Records tem vários pacotes de publicidade para o seu evento, porque aqui o seu produto tem vez também. E dizer também que nós estamos nas redes sociais MNA Records, no YouTube, no TikTok, no Instagram e no Facebook. Por favor, siga as nossas páginas e subscreva ao nosso canal do YouTube, para que sempre que a gente disponibilizar conteúdos, tu sejas notificado, por favor, e ajuda-nos também a crescer.
Atenção, queridos internautas, eu trago-vos uma novidade. Novidade para os internautas que acompanham o programa de Mulher para Mulher. Pela graça de Deus, nós agora faremos 1h30 de emissão, exatamente. Avisa as primas, porque todas as manas estão a saber agora. Então, nós estaremos aqui das 19h30 até bem perto das 21h. Exatamente assim. E por favor, não deixe de partilhar os nossos conteúdos. Partilha. E não deixa também de identificar as suas amigas, seu parceiro, sua família, para que possamos então aprender e a cuidar dos nossos e de nós com os temas que nós vamos trazendo semanalmente aqui na nossa plataforma. Muito obrigada pelo carinho da audiência, muito obrigada por estarem sempre ali, e esses 30 minutos foi de certeza porque você, caro internauta, continua com seu smartphone e acompanha este programa. Muitíssimo obrigada e um beijinho santo para todos vocês. Como vocês sabem, eu não faço esse programa sozinha. Este programa é feito por jovens decididos a avançar e não mais parar. Na técnica de som, seleção musical e coordenação da live na Regi, eu tenho comigo o Francisco da Cruz, a.k.a. o Deza. Estamos juntos, um grande abraço. Uau! A comandar a câmera 1, 2 e 3 está o Josué Matondo. Estamos juntos, um grande abraço. Na edição eu tenho comigo Vemba Domingos HD. Estamos juntos, um grande abraço. Na produção deste abençoado programa eu tenho comigo as queridas Ima Jacira e Luísa Capacata. Na supervisão o nosso diretor Luís Capoco. Estamos juntos, um grande abraço. E na apresentação, a vossa abençoada irmã Maravilha da Cruz. Uau! Hoje, queridos internautas, nós vamos falar sobre como curar as feridas da alma ou do coração. Oração ou psicólogo? Comentem ali, deixem o vosso parecer. Como é que vocês costumam curar as vossas feridas? Quando estão depressivas, quando estão tristes, quando, por exemplo, acontece uma coisa menos boa em casa, como é que você tira aquela dor no teu coração? Por alguma circunstância passada, você ainda carrega um tipo de dor. Como é que é viver com essa dor? Como você gerencia a tua dor? Como você se permite viver sabendo que tem aquela dorzinha no coração? Quando vais te deitar, aquela situação está sempre na tua mente, aquela tristeza, até o avô que já morreu em 92. Você ainda está triste com aquele avô, porque não, no passado o avô fulano me disse. Ai, meu Deus! Exatamente. Como mulher de Deus, como tens feito a gestão das tuas dores, da alma e do coração? Hoje eu tenho mais uma vez mulheres de Deus aqui que vão nos ajudar a compreender tudo em volta deste tema. E sem mais delongas, eu estarei então apresentando as minhas abençoadas convidadas. Como vocês sabem, todas as quintas-feiras eu tenho a honra e a graça de trazer e apresentar para vocês mulheres que geram a semente da alegria no coração de outras mulheres. Mulheres que ajudam a levantar a coroa de outras mulheres. Mulheres que não se calam, mulheres que se levantam e levantam principalmente a bandeira de um Jesus que cura, de um Jesus que salva, de um Jesus que edifica, de um Jesus que restaura. E são estas mulheres que todas as quintas-feiras estão aqui comigo e que me ajudam a falar sobre cada tema escolhido. E hoje eu tenho comigo a apóstola Dália Oliveira. Boa noite, apóstola. Boa noite, querida Maravilha. Uau, Boa noite, mulher de Deus. Amém. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou muito grata e creio vivamente da manifestação de Deus neste lugar hoje. Amém. Eu também.
Obrigada. Eu também já tenho comigo a diaconisa Elizabeth Fonseca. Diaconisa, boa noite. Boa noite. Seja maravilha. muito bem-vinda. Muito obrigada e gratíssimo pelo convite formulado. Uau. A alegria é imensa e eterna ao Deus vivo. Amém. Por estar aqui no programa. Agradeço. Obrigada, diaconisa. A diaconisa é líder da irmã Ana Campos. Ela que já passou aqui nas várias edições do nosso programa. E Deus colocou no meu coração para convidá-la, tal como apóstola. E hoje as mulheres de Deus estão aqui e nós vamos começar a falar para outras mulheres e para as famílias. Mulheres, por favor, identifiquem os maridos, noivas, identifiquem os noivos, namoradas, identifiquem os namorados, manas, identifiquem as manas, porque nós vamos começar. O tema escolhido para hoje é como curar as feridas da alma ou do coração. Oração ou psicólogo. Queridas e abençoadas convidadas, nós vamos começar do início, passo pionagem. Para as abençoadas, o que é uma ferida da alma? Apóstola, por favor. Muito obrigada mais uma vez. Primeiro identificar-me corretamente. Faz favor, perdão. Sou já serva agora. do Senhor. Ok. Sou irmã mais nova de Jesus Cristo. Amém. Ele é o meu amigo íntimo. Amém. Ele é o dono de todos os meus segredos, de todas as minhas confidências. E considero mesmo a mais nova. Sou caçula. Amém. Sirvo a Deus com muito prazer, com muita honra. Bom, o tema é por demais sugestivo. Eu lido com isso diariamente, de segunda a sexta-feira. Para além de dirigir um ministério, uma igreja, Certo. eu dirijo um grupo com mais de 200 mulheres, perto de 300 mulheres. É uma comunidade, na verdade, é a comunidade internacional de mulheres transformadas para transformar. E neste grupo, nesta comunidade, nós funcionamos quase que 24 horas. Temos ali um relógio com uma escala de oração que é de 1 em 1 hora, que começa à meia-noite e termina outra vez depois à meia-noite. Às 3 da manhã estamos ali de pé, naquela hora que é mais forte em termos de oração. Às 6h30 da manhã eu faço um devocional que leva 1h30. São 30 minutos de oração, 30 minutos de leitura da palavra e 30 minutos de ministração da palavra. E o que mais tratamos ali é com feridas da alma. O que é isso concretamente? Oração ou psicologia? Tudo eu penso que passa pela oração. Porque a vida toda está na Bíblia. A vida toda está na palavra. Tudo fazemos com a palavra. Se temos Cristo como Senhor e suficiente Salvador de nossa vida, desde o momento em que o assumimos, desde o momento em que o recebemos como Senhor e suficiente Salvador de nossa vida, automaticamente recebemos o Espírito Santo e carregamos Cristo conosco. Ora, quem somos nós? Algumas pessoas recebem essa pergunta para a sua identificação e respondem com o próprio nome. Outras dizem que somos a imagem e a semelhança de Deus. Essa é a verdade. Porém, a verdadeira identificação é: nós somos um Espírito. Nós somos um Espírito. Nós temos uma alma e habitamos num corpo. Mas, na verdade, o que comanda o corpo, o que emite as emoções, é a alma. Certo. O centro das nossas emoções é a nossa alma. E para que ela funcione em pleno, para que nós estejamos em plenitude com a palavra, para que estejamos na vontade plena do Senhor, é importante que nós tenhamos a nossa alma livre. A nossa alma deve estar em condições. E todos os dias tem que haver essa preocupação. Como está a nossa alma? Por isso que também devemos ter a preocupação de todos os dias, no final do dia, fazermos uma reflexão sobre isso. O que aconteceu durante o dia? Certo. É importante não só
receber a Cristo, mas nascer de novo, todos os dias. Amém. E para isso precisamos de fazer uma reflexão no final do dia. Como está a nossa alma? Enquanto vasos, enquanto filhos, enquanto filhas do Senhor, enquanto filhas de Deus, como está a nossa alma no final do dia? Passamos por muitas coisas ao longo do dia e é preciso refletir. Temos que fazer manutenção à nossa salvação. Precisamos de fazer manutenção à nossa conversão. E para isso a alma tem que estar sarada. Amém. Nós vamos já aprofundar mais daqui a pouquinho, apóstola, muito obrigada. Diaconisa, ferida da alma. Esta hora está uma irmã a nos acompanhar e parece que é coisa do outro mundo, mas ela não sabe o que é uma ferida da alma. Ela está sentada e às vezes ela acorda triste, às vezes acorda com alguma lembrança. E nós estamos aqui para ajudar ela a compreender o que é uma ferida da alma. Bom, obrigada novamente. Queria fazer das palavras aqui da minha colega, não é, do painel, falar de feridas de alma. Dizia ela que ela lida com isso todos os dias, e nós também. E temos sobre nossa jurisdição mais de 3.000 mulheres que vão ligando de dia e de noite por causas diversas. No entanto, eu vejo a questão assim. Ferida da alma é a ausência de Deus. Por quê? Porque olhando para a Bíblia, em Gênesis, quando Deus vai criar o homem, Deus vai colocar o seu espírito no homem. E Deus vai fazer o homem com uma tricotomia de alma, corpo e espírito. Ou melhor, alma, espírito e corpo. Ou corpo, espírito, alma e espírito. E no entanto, nós vamos para a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela, quando entra na vida do homem, Deus olha para nós através do Espírito que Ele colocou em nós. Isto é que dá a essência da imagem e semelhança. Este Espírito que habita em nós, ela tem a função de quê? De receber de Deus e trazer repercussão para a nossa carne por intermédio da alma. É o que ela acabou de dizer agora, que a alma vai manifestar as emoções, aquilo que nós fizemos no nosso cotidiano. Ainda falando do fruto do Espírito, vamos ver que o fruto deve habitar no Espírito e o Espírito vai repercutir ela na carne. Então, quando nós falamos da alma, nós estamos a falar da vida. Nós estamos a falar de algo invisível. Apenas Deus conhece a nossa alma. Podemos procurar cura em alguma coisa, mas se não for em Deus, nós não temos a cura da alma. Amém. De maneiras que, falando um bocadinho da minha própria pessoa, eu falo isso como experiência viva. Na minha idade jovem, eu tentei 3 suicídios. Não porque eu tinha falta de bens materiais. Era uma pessoa muito bem sucedida. Devia ter aí 22 anos, trabalhava e tinha tudo. E eu tentei um primeiro suicídio. Depois não deu certo. Tentei um segundo. Mas a verdade, eu tinha tudo, mas não tinha nada. E eu pensava, eu quero morrer. Morrer porque não tinha um significado. Eu não encontrava justificativo para a morte. Mas eu queria morrer. E no segundo, uma colega levou a um psicólogo. Não se falava muito de psicólogos na época, porque só tínhamos 3 universidades, Agostinho Neto, e então não havia tanto psicólogo em Angola ou em Luanda como hoje. Mas havia um psicólogo que era médico. E eu fui para lá e ele perguntou, qual é o teu caso? E eu disse, não sei. Falou da minha infância, falou da minha adolescência. E eu fui explicando e não havia nada, porque eu tive uma infância boa, tive uma adolescência maravilhosa, uma família que me amava. Mas, no entanto, eu queria morrer. E na terceira vez que eu tentei o suicídio, tomei permanganatos, 10 comprimidos de permanganato.
e fui levada para o hospital. E eu tive uma desintoxicação e logo depois os comprimidos saíram. E então, mas eu saí dali, saí do psicólogo da mesma maneira. E eu dizia, eu falava aquilo com ironia, eu acho que a morte é a melhor solução. Até que depois desta vaga toda, tive alguém que me falou de Jesus. Convidou-me para ir à igreja por mais de 10 vezes. Não por causa da causa, mas porque ela achava que eu devia ir à igreja. E um dia fiz prazer a esta pessoa. E eu fui à igreja. Eu aceitei Jesus naquele dia. E quando eu aceitei Jesus, não foi a palavra, não foi porque eu não conhecia, não sabia como é que era. Quem vem para a igreja a primeira vez não conhece Jesus, não sabe as coisas de Deus. Mas alguma coisa vai tocar na vida desta pessoa. E o que tocou em mim foi um louvor. E eu voltei para casa com aquele louvor. Te confesso que a minha alma foi curada. E eu percebi que a ausência de Deus traz ferida na alma. Amém. Exatamente assim. Amém. Obrigada, diaconisa. Querida apóstola, aqui enquanto a diaconisa falava, ela dizia que ela cresceu bem, não tinha dificuldades e nem teve uma infância com muitos problemas, mas ainda assim ela quis suicidar-se. Como é que uma pessoa consegue saber se ela tem ferida da alma ou não? Quais são as características de uma pessoa que tem feridas na alma ou no coração, por favor? Muito obrigada mais uma vez. Em primeiro lugar, o primeiro sintoma que aparece é a vontade exclusiva de afastar-se de todos. Certo. Nessas situações nós queremos o isolamento. Nessas situações não nos sentimos bem com nada. Nessas situações não nos sentimos bem com ninguém. Tanto que aqui a minha irmã disse muito bem que tinha tudo. Certo. Rodeada da família. Mas ainda assim continuava com esse sentimento. Há ali um sintoma à volta dessa pessoa, que são os sintomas depressivos. Certo. E normalmente quem está nessa situação raramente percebe que está em depressão. Há 3 coisas que perseguem muito aqueles com os quais Deus tem um propósito. 3. A depressão, que é o excesso do passado. A ansiedade, que é o excesso do futuro. E o stress, que é o excesso de tudo que nós vivemos. Às vezes nós não percebemos, mas já estamos nessa linha de andamento. E como disse ali a minha irmã também, falta Jesus, falta Deus na nossa vida. Falta-nos Deus e nós não conseguimos identificar certas situações. Estamos a vivê-las, estamos a sofrer, mas não sabemos qual é o motivo. Disse aqui a diaconisa. Ela não sabia qual era o motivo que a movia e ter aquele sentimento. Concretamente, ela não conseguia chegar até ali. Mas afinal, o que é isso? O que são feridas da alma? Para além da ausência de Deus, tudo nos toca, tudo nos move. Certo. Uma rejeição da mãe que deu uma surra a mais. Todas as mães batem, acabam por dar sempre uma bofetada no seu filho. Hoje, a sociedade está de tal maneira que é quase que proibido um pai ou uma mãe levantar a mão para uma criança. Aquilo do pão e o pau quase que já não existe. Certo. Mas nós crescemos assim com isso. E alguns de nós marcamos muito essas surras. Alguns de nós marcamos muito, por exemplo, o tratamento do pai e da mãe para um outro irmão, para outro filho. Marcamos muito o tratamento que se calhar o pai nos deu, porque ali há algum desvio comportamental no pai e acaba por tocar numa filha ou num filho na sua infância. É muito criança, não consegue identificar muito bem as coisas, mas afinal o pai andou a mexer com o lado sexual da criança. Há outros fatores, os pais que levavam ou levam uma vida em discussão, em lutas, crianças que assistem os pais agredirem os seus... agredirem-se entre si com palavras, depois com ofensas físicas. Certo. Tudo isso acaba por ferir a alma desta criança. E
Tem mais, alguns pais, no meio de tudo isso, ao invés de darem a volta à situação para a cura, aparecem com muitos bens materiais. E a criança começa a sentir que não lhe falta nada, porque há essa cobertura. Não me falta nada. O meu pai e a minha mãe me amam, não me falta uma refeição, não me falta da boa roupa, da boa comida, de tudo, bens materiais. Então há essa camuflagem. Mas quando esta criança vai crescendo, a fase começa ali na adolescência, a entrada da juventude para a fase adulta, está ali um poço, um manancial de feridas. Exatamente. Como é que se torna depois e se identifica isso? O que é, afinal? Ela traz a si cá fora, sem perceber, o maltrato que teve lá atrás, na infância, o que ela assistiu dos pais, o que ela viu dos irmãos, o que ela viu dos familiares em casa. Chega até às vezes na fase adulta, essa mulher ou esse homem casa-se e continua a sentir isso. É rejeitado, se for mulher, começa a ser rejeitada pelo noivo, pelo namorado, depois pelo marido. Se já é esposa, já é mãe, às vezes ela começa a sentir isso também já nos próprios filhos, porque ela já começa a passar isso para os filhos. Ela veio de tal maneira ferida que ela traz coisas para o casamento e ela diz: eu não vou viver isso e aquilo outro que vi minha mãe passar. Essa mulher está com feridas na alma. Primeira coisa, é importante podermos identificar. Quando nós conseguirmos identificar o nosso problema, a nossa dor, o que nos maltrata, o que nos faz mal, é aceitarmos isso. É preciso primeiro aceitar que estamos mal, identificar. Por isso é que nós conseguimos perceber grandes mansões com grandes jardins no seu interior, tudo muito bem montado, mas lá dentro só há choros, lá dentro só há infelicidade, lá dentro só há mulheres querendo suicidar-se, lá dentro só há esposas tomando medicamentos em excesso, lá dentro tem uma mulher chorando, o próprio marido pergunta: por que que choras? Por que que sofres? Essa mulher está conflito, com a alma toda ferida. Então, quando no nosso tema ali, aquela parte que pergunta, oração. Oração ou psicólogo? Não, primeiro oração. Primeiro Deus. Primeiro a palavra. Porque se identificamos e conseguimos dizer que Jesus é a vida, precisamos de viver Jesus Cristo. Se identificamos que Jesus é o caminho, precisamos de passar por Jesus, andar em Jesus. Se identificamos que Jesus é a verdade, precisamos de andar na verdade, que é Jesus. Jesus é Deus e Deus é a palavra. Amém. Sem isso não há nada. Amém. Obrigada, apóstolo. Amém. Já volto para si. Querida diaconisa, a pergunta é a mesma. Quais são os sinais de que uma pessoa está com a alma ferida? Aquelas mulheres que a nossa apóstola acabou de exemplificar agora, quando estão com os filhos, a primeira palavra que sai da boca é: eu já não vou passar, mas eu não passo aquilo que a minha mãe passou, assim que mesmo. O meu tio passou, Assim que mesmo. não sei o que passou. Mas o problema é dela, ou foi dela, ou da mãe dela. Ou ela, por causa das circunstâncias, acabou carregando um problema que não é dela e o coração dela está machucado. Para essas mulheres, diaconisa, não sei se percebeu. Percebi, sim, senhora. Dizer que para esta pessoa que diz: eu não passo por aquilo que a minha mãe já passou, o problema não está com a mãe, está com ela. Quer dizer que ela carrega traumas do passado. Ainda bem que nós que lidamos com outras pessoas, com um público diversificado, com vários problemas, nós vamos encontrar e vamos fazendo um trabalho duplo. Um trabalho de psicólogas e um trabalho ao mesmo tempo espiritual. Porque para algumas pessoas são traumas emocionais que precisam de uma palavra para serem levantadas, para terem um autoconhecimento e saírem daquilo, porque muitas vezes nós pegamos em alguém e vamos orando diretamente, sem ouvir a pessoa. Apenas vai dizer: eu sinto isso e aquilo. Não, vamos orar porque Deus é contigo. Muitas vezes a pessoa só precisa de ser ouvida.
E depois de ser ouvida, então, nós vamos agir espiritualmente. E digo mais uma coisa, ferida na alma de verdade é para quem tem mesmo a ausência de Deus, a ausência de Jesus. Porque nós acreditamos que a salvação é um ato e a santificação é um processo. E dentro deste processo, inúmeras coisas podem acontecer na vida do ser humano. Mas também acreditamos que aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita nele. Amém. Desculpa só cortar lá, diaconisa. Na maioria das vezes, as pessoas que mais problemas da alma têm são aquelas que estão dentro da igreja. Porque as líderes são líderes de mulher e essas mulheres estão dentro da igreja. Mas ainda assim, elas se queixam de uma dor na alma. Será que passa simplesmente em aceitar Jesus ou precisam se fazer mais alguma coisa, diaconisa? Porque nós estamos a falar para homens e mulheres que nesse momento estão feridos e queremos encontrar alguma solução, por favor. Prontos, aceitar Jesus é a base. Andar em Jesus é a base. Crer em Jesus é a base. Amém. Aquilo que acabamos de ouvir da nossa irmã, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós estivermos no caminho e entrarmos em João 8:32 e conhecereis a verdade, esta verdade habitar em nós, nós termos a verdade, nós temos a libertação da alma. É que Jesus, quando entra na vida de alguém, ela não só cura, mas liberta também a alma. Então, nós vamos encontrando dentro da igreja pessoas que estão feridas ainda. Chegaram a Jesus, aceitaram Jesus, entramos no processo da santificação. Como é que eu aceitei Jesus e eu vivo uma vida não devota a Jesus? Como é que eu digo que estou em Jesus, mas eu ainda não estou em Jesus concretamente, mas estou na igreja? Certo. Então, isto faz com que, porque algumas pessoas entram na igreja ou estão em Jesus, vamos dizer assim, aceitaram Jesus, mas nós vamos olhando para algumas coisas e alguém que diz assim, já está na igreja há muito tempo, eu não consigo perdoar. Eu não consigo, eu quando olho para aquela pessoa, eu tenho ódio, mas esta pessoa está na igreja e ela diz que aceitou Jesus. Esta pessoa tem problemas de traumas emocionais, de traumas do passado, porque quem aceita Jesus, ela perdoa. Isto é que faz com que nós é que deixamos a nossa alma continuar doente. Porque Jesus veio mesmo para curar a alma e o propósito dele foi este, ver pessoas caídas, desanimadas, tristes, embaixo e levantá-las com o poder do Espírito Santo. Então, quando Jesus está lá, a pessoa tem que estar curada da alma. Mas vimos, de facto, na igreja, pessoas com dificuldades. E vamos ver que a doença da alma, ela traz doença até no nosso físico, no nosso corpo. Há pessoas que ficam doentes, vão para o hospital, não acusam nada, e mais tratamentos e tratamentos. E no dia que ela disser, eu perdoo esta pessoa, ela vai receber cura, vai receber libertação e Deus é com ela. Só para dar um exemplo, tivemos uma irmã que ela tinha uma enfermidade do século. E, no entanto, enquanto ela explicava, ela falava do parceiro. Eu estou muito ferida, esse homem tem que morrer, e tem que acontecer, tem que... E coisas assim. Pronto, eu entendi que ela estava ferida na alma pelo facto dela ter sido, não ter mais uma vida normal e tinha uma enfermidade com ela. Mas o Espírito Santo dizia assim, diga a ela, se ela perdoar, ele cura agora. E eu disse assim, olha, amada irmã, se tu perdoares este homem, Deus vai te curar. E ela disse, não sabes o que eu estou a passar, é porque no meu corpo. Eu disse, eu não estou a falar de mim, não tenho capacidade para te dizer isso, porque eu não sou Deus. Mas o Deus que está em mim diz agora que se tu perdoares, tu recebes a cura. E ela disse, eu não posso perdoar, porque para mim é muito grave.
Então, vamos ver que a doença da alma, as pessoas muitas vezes escolhem ter isso, porque a palavra passa para que as pessoas se convertam, que as pessoas mudem de comportamento, que as pessoas vivam uma vida de arrependimento, porque só o facto de não perdoar, tu és doente, tu não perdoas alguém, tu vives doente, só de olhar para aquela pessoa que tu não perdoas, já estás perturbada. Então, eu acho que a ferida da alma, conforme a questão que colocou, tem a ver com não ter uma vida devota com Jesus. E então nós vamos vendo mulheres separadas, por exemplo. Mulheres que estão a criar os filhos sozinhas, mulheres que os maridos saíram de casa, por exemplo. Mas quando elas têm Jesus, e nós acompanhamos isso, mulheres que vivem da zunga, o marido foi embora e estão com 6 filhos em casa a lutarem para comer uma refeição por dia. Mas ela está na igreja, ela está a louvar, ela está a adorar. Tu vais visitar, ela tem mais alegria que tu que passaste por ela e estás a ver as dificuldades que ela está vivendo. Não é a ausência de coisas, é a presença de Deus que faz com que a nossa alma esteja em paz. Amém. Obrigada, Diaconisa. Queridos internautas, votos renovados de uma noite abençoada. Nós aqui estamos a falar sobre como curar as feridas da alma. Oração ou psicólogo? Por favor, identifique mais alguém para que esta pessoa também possa ser abençoada. Querida apóstola, nós vamos agora entrar numa parte mais profunda. Qual é o significado de ferida no mundo espiritual? Muito obrigada mais uma vez. Olha, eu queria dizer antes que Faz favor. todos nós que lideramos pessoas, todos que lidamos com vidas, e principalmente nós, os pastores e líderes de igrejas, líderes de pessoas, todos deveríamos ser psicólogos. Eu não morro sem fazer isso, porque a oração tem que estar muito ligada também a esse lado. Se só aquele que está no mundo, aquele que não conhece Cristo, que quando se sente assim, já identificou a situação e procura por ajuda, a primeira coisa que vai fazer é procurar por um psicólogo. Certo. Mas fica o trabalho do psicólogo pendurado e pendente de algum outro fator. Este fator é a palavra. E de igual modo, para nós que atendemos pessoas, lidamos com pessoas, nós fazemos o atendimento ou a clínica pastoral, Certo. atendemos os nossos irmãos e irmãs na igreja, fica o nosso conselho bíblico, a nossa orientação bíblica, mas depois vai faltar aquele lado da ciência. Se nós formos agora para aquilo que é o manual do fabricante da nossa vida, Certo. que é Deus, o manual é a Bíblia. Aleluia. E vamos ali no livro de Lamentações, Lamentações 3:17, nós vamos encontrar que diz assim a palavra do Senhor: e afastaste da minha alma, esqueci-me do bem. E afastaste da minha alma, esqueci-me do bem. Se Jesus ou nós é que costumamos afastar a Jesus, nós é que afastamos Deus de nós. Amém. Nós é que fazemos isso. Esquecemos-nos do bem. É verdade. Acabamos por esquecer do bem. Mas no livro de Salmos 42:2 reza assim a inerrante palavra do Pai: Amém. a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Amém. Ora, mas nós temos tudo nesse livro, no manual do fabricante. Aqui nós temos tudo. Por que nós sofremos? É porque chega uma altura, eu acho, como disse ali a minha irmã Diaconisa, queremos sofrer. Exato. Primeiro, não aceitamos que temos esse problema. Segundo, não queremos sequer identificar o problema. Temos vergonha, principalmente nós que já estamos no altar, atrás de um púlpito, Bíblia na mão, de identificar
problemas, dizem que nós estamos a precisar de ajuda. Sala Espírito. Porque eu já estou no altar, se eu até já sou apóstola, se eu sou pastora, eu lidero uma igreja, como assim eu preciso de ajuda? E que tipo de ajuda? Psicológica? De um psicólogo? Ouvi uma mulher domingo a falar, lembrou-se do pai, que ela identificou que o pai precisava de um acompanhamento psicólogo. E o pai respondeu: eu lá sou maluco, isso é para malucos. Às vezes a lógica afasta-nos de coisas que nós precisamos. Assim nós na igreja, por isso é que é o local onde existe mais problemas e pessoas com feridas na alma, de todo tipo. Irmãos que não conseguem perdoar, pessoas que ainda não perceberam, e é importante, aqui nós temos uma cota parte de culpa, os líderes. Nós precisamos de levar a mensagem de tal ponto ou a tal ponto para o povo, que todos possam perceber que o perdão é parecido ao amor. O perdão, na verdade, joga com o amor. Quem não perdoa, perde, só perde. Porque quando nós decidimos perdoar, os primeiros beneficiários somos nós. Eu costumo exemplificar sempre com uma criança nos cultos. Aquele que não perdoa, por exemplo, antes do exemplo da criança, isto é um copo com veneno. Quem está a beber sou eu. E eu estou à espera que quem me ofendeu é que morra. Quem me magoou é que morre. Quem me crucificou é que morre. Quem levantou falso testemunho contra mim é que morre. Não, se eu é que estou a beber o veneno, a morte primeira é minha. Mas quando eu perdoo, quem beneficia em primeiro lugar sou eu. Obrigada, Jesus. Tem outra coisa. Eu hoje de manhã, quando fiz o devocional, e na parte de mulher para mulher, que isto entra no nosso programa, de mulher para mulher, eu trouxe um exemplo para aquela comunidade hoje. Eu vou ser rápida aqui nesse testemunho. De um livro que eu li. Uma certa mulher, já na última guerra mundial, fazia, na Holanda, faziam a sua família, fazia da sua casa, ou no quarto desta mulher, construíram um sótão, que era esconderijo para os guerrilheiros foragidos. E depois de um tempo eles foram apanhados, aquela família foi apanhada e todos foram presos. O pai morreu, a irmã morreu, não sei o quê, elas eram duas manas. As manas, enquanto estiveram presas ali, naquele cativeiro, naquele campo de concentração, elas foram violentadas, foram violadas sexualmente por um soldado. Entretanto, elas já seguiam a palavra, já tinham Deus. E uma delas, conseguiu, com uma Bíblia contrabandeada, continuar a levar a palavra ali mesmo na cadeia. A irmã morre, o pai morre, ela é a única que sobreviveu. Ela sobreviveu, continuou a pregoar a palavra, a mensagem, às escondidas, claro. Daí começou a fazer um livro, escrever um livro da sua autobiografia e contou essa história. Num desses dias, o livro virou um ponto de referência no mundo, naquela zona, entre Holanda e Alemanha. Ela vendeu tanto, aquele livro rendeu tanto, que ela tornou-se celebridade. A rainha da Holanda recebeu esta mulher. E ela só morreu em 1983. Num desses dias, ela faz um primeiro encontro público, aberto, já com autorização, e aquilo está muito cheio. Muitas almas se converteram com o testemunho daquela mulher. E quando ela pensava que terminou tudo, chega um homem, que ela, assim que o homem chegou perto dela, ela identificou. Ela reconheceu aquele homem, aquele soldado. O soldado olhou para ela e disse: irmã, eu não posso sair daqui sem falar consigo. Eu sou o fulano, o soldado número tal, que usava isso. Eu usava as palavras tais. Eu vos fiz mal. Assim é a sua irmã. Várias vezes abusei de vocês. Mas, irmã, eu me converti a Cristo.
Eu recebi a Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Deus me perdoou porque eu pedi perdão. O Senhor teve misericórdia de mim e Ele me perdoou. Jesus Cristo também me perdoou e já me abraçou. Agora eu quero saber da irmã. Será que a irmã me perdoaria? Jesus. A irmã me perdoaria. Aquela mulher conta que ela parou por um instante, olhou seriamente nos olhos daquele homem e sentiu uma compaixão, sentiu algo tão forte dentro dela. Ela virou-se para o irmão e disse: sim, Amém. de todo o meu coração eu lhe perdoo. Amém. Ela conta que a partir dali começou a sentir algo estranho, uma sensação tão estranha, e ela viveu a paz que excede todo o entendimento. Amém. Ela sentiu o abraço de Deus, sentiu o abraço de Jesus, sentiu o abraço do Espírito Santo. Ela sentiu a Trindade naquele momento. Diz que tornou-se uma pessoa completamente diferente a partir daquele momento. E só foi a partir daquele momento que o livro dela bombou. Uau. Vendeu. E todo mundo queria ir falar com ela. E ela passou a fazer palestras, passou a pregar a palavra, virou motivadora. Yes. Todo mundo queria estar com ela. Vejam só o que é que o perdão faz e provoca. Amém. Obrigada, querida apóstola. Testemunho forte, como todos os testemunhos que as nossas convidadas estão a passar aqui. Voltando para a nossa diaconisa, ferida espiritual, ou melhor, ferida no mundo espiritual. Como é que devemos encarar uma ferida espiritualmente? Porque tem aquelas dores, tal como já falamos, né? A pessoa chega na igreja e parece que são as mesmas famílias que estão sempre com os mesmos problemas. O recém-convertido chega e está tudo bem, e está na rua, está a pregar a palavra, mas os antigos, é a mesma dor de cabeça. Para essas feridas espirituais, como cuidá-las? Primeiro, como identificar que o que esta família está a viver, ou que esta pessoa está a viver, é uma ferida espiritual, e como atuar diante disso? Por favor. Primeiro, para serem identificadas, nós precisamos justamente de entrar na terapia. É o que a nossa amada aqui, a apóstola, acabou de dizer. Felizmente, todas as pessoas que lidam com lideranças de grupos, de igrejas, elas fazem um duplo trabalho, que é o trabalho de psicólogo e o trabalho de líder espiritual. Então, no momento em que nós vamos fazendo esta terapia, nós vamos percebendo que esta pessoa está ferida, vamos percebendo que esta pessoa está com um trauma, vamos percebendo que esta pessoa tem apenas um problema emocional, uma ansiedade. Então, nós conseguimos identificar. E quando nós identificamos que esta pessoa está com uma ferida na alma, conforme o caso do testemunho que acabei de dar da irmã que estava com um problema, nós levamos para esta pessoa uma palavra mais profunda. Vamos identificar este problema, confrontá-lo com a palavra de Deus. Porque eu percebo assim que nós podemos intervir no emocional, intervir no trauma, intervir muitas vezes na ansiedade, que isto os psicólogos fazem muito bem, certo. Mas na alma Jesus tem que fazer. Então a melhor forma desta pessoa receber a cura é nós levarmos para ela, fazermos entender quem é o Jesus que ela está a buscar ali naquele lugar, quem é o Deus que ela quer servir e quer seguir. Porque Jesus vai deixando algumas opções assim muito claras quando Ele vai tratar com os discípulos. Quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, deixa tudo o que tens e siga. Então nós precisamos de saber por que esta pessoa está a passar por este processo. Qual é o problema? Não tenho problemas, a minha família e tal, eu tenho perseguição espiritual, eu vejo que tudo em minha vida não anda, não caso, estudei, não trabalho. Querida, todos aqueles que vêm a Jesus encontram a graça de terem, porque Jesus, Ele vem assim como, não é como, é um Salvador, mas é um Salvador de tudo. Ele não só salva,
João 3,16 veio para o mundo e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas antes da vida eterna, porque a vida eterna nós a preparamos aqui, mas ele também se preocupa com o nosso bem-estar. Então, esse bem-estar, este bem emocional, psicológico que o crente tem, nós adquirimos por intermédio de Jesus. Agora, o crente está com um problema, nós identificamos que é um problema de trauma. Por exemplo, foi violentada, cresceu num momento conturbado. Nós vamos levar esta pessoa com muita conversa. Vamos fazer um acompanhamento dela todos os dias. Como é que está? Para quê? Levantar o astral dela e dizer que ela é amada. Não só amada por Deus, mas amada por nós também. Vamos levantar esta pessoa do poço em que se encontra, mas também acompanhado com oração. Agora, quando é mesmo ferida da alma, nós temos que apresentar Jesus nesta pessoa. Só Jesus pode. Porque a alma é espiritual, a alma é interior, a alma é invisível, a alma ninguém consegue tocar. Por isso, ali em Hebreus, onde eu estive a ler, disse há pouco, a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, para ela penetra entre o espírito e a alma, entre medulas, e é apta para discernir os nossos pensamentos e a intenção dos nossos corações. Quer dizer que quando ela vem, Jesus vem com palavra, porque no princípio era o verbo, mas ele vem mesmo, esta palavra vem fazer em nós o quê? Entra pelo espírito, passa pela alma e vai se repercutir. Então, nesse processo, há uma cura interior. Amém, aleluia. Há uma cura. Agora, é o que nós dissemos há pouco, estivemos de acordo, é que as pessoas não querem ser curadas na alma. Porque a palavra é pregada todos os dias. A palavra é pregada mesmo nas nossas igrejas. Estamos a falar do arrependimento, estamos a falar do perdão, estamos a falar, mas ainda assim há pessoas que não querem perdoar. Já estão 20 anos ali a ouvirem Jesus cura, Jesus salva, Jesus é o perdão, porque o único pressuposto para sermos perdoados é perdoarmos. E Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso. Senhor, perdoa as nossas falhas para que nós possamos perdoar a quem nos tem ofendido. Então, se nós não perdoamos, a graça de Deus não nos alcança. Então, ferida na alma, nós conseguimos identificá-la, mas a cura, continuo dizendo, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada. Queridas convidadas, nós estamos já mesmo a descolar para o final do nosso programa, mas temos ainda algumas questões e eu agradeceria que as minhas convidadas fossem falando já assim, mas em jeito de conclusão. Sim. Certo. Qual é o primeiro passo para a restauração da nossa alma, apóstola? Ainda é Jesus. Amém. Eu vou voltar um bocadinho e vou ser rápida. Yes. As feridas espirituais, eu faço muitas cábulas. Não, sem problemas. Muitas cábulas. É importante. As feridas espirituais, na verdade, são marcas na alma Yes. que podem ser causadas por negligência ou violação de normas de segurança, como os mandamentos de Deus. Segundo a medicina, não pode curar as feridas espirituais. Amém. A medicina não pode curar feridas espirituais, mas só Jesus pode. E nós costumamos ver coisas que nos passam ao lado. É que para curar feridas emocionais e espirituais é necessário trabalhar na raiz do problema, entender o que causou e como curá-la. Exatamente. Como curar essa situação. Mas se eu não aceito o perdão, que às vezes não, na maior parte das vezes é a chave da vitória, é a entrada, é o caminho. Se não aceito perdoar, há até pessoas que têm problemas de auto-perdoar-se. Sim. Pessoas que continuam a fazer a mesma oração durante 20 anos, pedindo a Deus para perdoá-las sobre um tal pecado que Deus já esqueceu, já lançou para o mar do esquecimento. Se essa pessoa não consegue perdoar-se, vai perdoar a quem? E como vai fazer isso?
É preciso trabalharmos muito neste sentido com as almas, com os irmãos que temos na igreja. Pessoas que continuam a acumular falta de perdão. Fulano me magoou, não vou lhe perdoar, como essa irmã que a diaconisa aproveitando, apóstola, perdão, o que a apóstola está a dizer junta só com as consequências de uma pessoa que não consegue perdoar. Quais são as consequências, segundo a palavra de Deus, para esta pessoa? Doenças na carne, no físico. Eu conheci uma mulher que chegou a contrair câncer. Opa. Pela falta de perdão. Misericórdia. O marido fez-la tão mal, que ela nunca conseguiu perdoar, até que a sua carne ficou doente. A maior parte das doenças físicas na carne são consequências da falta do perdão. Quando nós não perdoamos, se aquela mulher não tivesse perdoado aquele violador, ela não estaria sarada. O que ia lhe acontecer com o andar do tempo era ela morrer doente de uma doença, de uma patologia, de uma enfermidade que a ciência já diz que não tem cura. E a irmã deu um exemplo daquela outra, outra irmã, que estava a padecer daquela doença e dizer, não consigo, não vou perdoá-lo. Pessoas que estão conosco, estão na igreja há muitos anos e continuam a não conseguir perdoar. Mas se eu não perdoo, não vale a pena estar ali em Cristo. Bom, imagina que Cristo não nos tivesse perdoado. Das 7 mensagens da cruz, o mestre pendurado no madeiro, depois de ter sido tão massacrado, ofensas corporais, ofensas morais, conspiram, fizeram tudo. Mas ele no madeiro, pendurado. A primeira das 7 mensagens da cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Imaginemos que Jesus Cristo tivesse guardado mágoa. Imaginemos que ele tivesse guardado rancor. Ele chegaria ali naquela cruz. Ele diria: aquilo por acaso para Deus? E ele continua sendo o nosso intercessor junto de Deus. Quando falhamos, nós costumamos dizer nas nossas orações: temos um advogado. O meu advogado é Cristo. Imagina se esse nosso advogado olhar para os nossos pecados, olhar para as nossas falhas, chegar lá e dizer: essa não, eu tenho raiva porque fez isso e fez aquilo. O que será de nós? Mas nós temos Cristo, deveríamos pegar isso como exemplo. Exato. A pergunta que me fez, a resposta é essa mesmo. Amém. Jesus. Primeiro passo, Jesus. Segundo passo, Jesus. Alguns dizem: glória a Deus. Deus é o meu plano A. Mas se falhar o meu plano A, eu vou ativar o meu plano B. Eu não. Porque eu não tenho plano B. O meu plano B é Deus. Aleluia. O meu plano A é Deus, meu plano B é Jesus Cristo, o meu plano A é Ele, o meu plano B sempre Ele, será Ele. Não tem outro que venha ocupar ou fazer parte, estar ali à frente do plano B. Amém. O plano A e B ainda é dele. Deus seja louvado. Glória. Obrigada, apóstola. Querida diaconisa, quais são as consequências de um coração ferido? O que uma pessoa ferida é capaz de fazer estando nesta situação? Porque às vezes nós estamos no meio e a apóstola ora e nada, a diaconisa ora e nada, e está toda a gente a orar. Hoje a irmã fulana, depois a irmã fulana, e depois já começa a ter murmuração na igreja: mas só a irmã fulana que sofre, sempre ela, sempre na casa dela. Mas o que se passa? Será que há alguma coisa que está no coração dela, que essa mesma coisa, a consequência, esse sofrimento, ou em tudo só temos mesmo que orar ou meter sentada essa irmã diaconisa? As consequências são devastadoras. Amém. São muito devastadoras. Quando alguém tem ferida de facto na alma. Percebemos isto nas nossas igrejas. A forma como algumas pessoas vivem sofridas. Por causa destas feridas, também acabamos de ouvir uma das causas, a falta de perdão. Outra das causas, desobediência à palavra de Deus. Exatamente. Nós estamos em Cristo, mas temos uma dupla personalidade. Um pé na igreja, um pé lá fora.
temos um marido, mas temos namorado, Misericórdia. temos amantes. Tudo isso não proporciona uma vida estável em Cristo. Abrimos portas que fazem com que mínima coisa vai nos trazer uma ferida. Até o que já passou vai ser relembrado. Então, continuamos a dizer que o único pressuposto para termos uma alma curada é Jesus. E por outra, nós vimos quais são as consequências. Por exemplo, nós vemos uma mulher que sobe num edifício e lança-se do prédio abaixo. Aquilo é uma ferida na alma. É a ausência de Deus na vida desta mulher. Vimos pessoas que vão se suicidar. Eu percebo isso porque eu vivi isto. Tu notas, é a ausência de Deus na vida desta pessoa. Agora, as pessoas que já estão em Cristo, elas receberam esta graça, mas continuam com esta ferida porque elas não querem viver a essência do Evangelho. As pessoas pensam que estar no Evangelho é como um desporto, é como uma diversão. Estão na igreja, pronto para não passar o domingo em casa, e porque estamos num país muito conturbado, onde se fala de feitiçaria, e porque eu venho de uma família que tem muito feitiço, e porque os meus vizinhos me invejam, eu preciso de proteção no meu trabalho. E vão à igreja apenas fazerem o verbo, ou fazerem o enchimento para ter uma plateia mais avançada. Mas há um pressuposto maior, que é aceitar Jesus de verdade. Certo. Os nossos corações devem estar preenchidos com a presença de Deus. Eu me lembro que quando Davi peca, em Salmos 51, ele vai dizer uma palavra: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Porque ele percebe que Saul só teve aquela perturbação porque perdeu o Espírito de Deus. A ausência de Deus te faz você fazer coisas que só Deus sabe. Então, nós temos que passar, e agora apelamos aqui em nome de Jesus aos nossos telespectadores, aqueles que nos estão a assistir, dizer que se você está a passar por um momento com uma ferida da alma, procura Jesus. Acerte a sua vida com Jesus. Agora, outro caso é passar por uma depressão, é passar por um trauma e precisa de ajuda. Procure o seu líder, a sua líder, conversa, entregue aqueles problemas e você vai ter uma ajuda emocional para poder levantar o seu astral e posteriormente orarmos, porque nós temos pessoas na igreja que têm problemas do passado e não se abrem. Elas não falam. Porque acham, por exemplo, alguém que está a viver com seu esposo, mas tem um filho no meio que não é do esposo. Aquilo vai lhe corroer a vida toda. Porque sempre que ela olhar para aquele filho, ela vai se ver num pecado imperdoável. Esta mulher está com uma ferida, mas ela precisa de falar. E muitas delas não falam, não confessam, não dizem nada. Estão ali. Mas por que estás muito separada? Mas por que estás triste? Mas porque, não, essa vida mesmo, essa Angola então. Inventam conversas, mas o problema é um outro problema que ela não consegue falar. Então tudo isso depende muito de cada pessoa. E os terapeutas que também têm o seu trabalho, mas ainda continuamos a dizer que ela deve ser combinada com oração. Porque, e gostaríamos, que não é possível, mas gostaríamos, com Deus é possível, que os terapeutas, os psicólogos tivessem Jesus. Porque elas vão recebendo, ou eles vão recebendo inúmeras pessoas e muitas delas carregadas espiritualmente, que é uma área que muitos não dominam. E então acabamos por ver em tempos um psicólogo que precisou de outro psicólogo e de um processo de oração. Porque eles vão recebendo, por exemplo, aqui a apóstola que está a liderar uma igreja, pronto, no meu caso, nós estamos liderando pessoas, nós recebemos, mas nós estamos debaixo da oração. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Estás a receber, depois no final tu sentes que há uma descarga espiritual. Há uma descarga espiritual, um cansaço terrível e estás sem vontade de fazer nada. Um peso enorme. Exatamente. Tu carregas um peso, porque recebeste cargas de divindades, protestades, demoníacas. E você esteve ali para orar com essas pessoas, para receber, só ouvir
alguém a dizer que eu saí do feitiço e tenho coisas para entregar. Então agora, imagina uma pessoa que não tem isso, porque a pessoa não sabe qual é o problema, mas vai ao psicólogo. Chega lá e está dizendo, não, na minha família nós tivemos práticas de feitiçaria e esse trauma me acompanha. O psicólogo está a receber essas cargas. Então seria bom. E nós conseguimos, porque depois vamos para a oração junto do Pai, dobramos o joelho e dizemos, Senhor, essas cargas não podem estar comigo. Leve-as consigo. Então, é mais ou menos por aí. Okay. Apóstola, em jeito já de conclusão, pegando o que a diaconisa estava a dizer, será que identificar o tipo de ferida é importante para encontrar a cura? Muito. Muito importante. Este é praticamente o primeiro passo. Como eu dizia no início, é preciso identificar primeiro, aceitar que estamos com esse problema. Estamos doentes, porque às vezes não parecemos. Mas estamos doentes na alma, que é pior. E se a nossa alma não estiver bem, tudo o resto não fica bem. Amém. Não fica. O espírito não tem paz, o espírito não funciona como deveria. O corpo então nem vale a pena. Quando o corpo depois ressente a carga, vêm então as enfermidades. Algumas delas as tais que não têm cura. E atenção que as doenças do fórum psicossomáticos são das mais complicadas, são das mais difíceis. Eu imagino o trabalho que os médicos, na verdade, costumam ter. Mas o médico maior, Aleluia. o médico dos médicos, ele identifica tudo rápido. Por que não pensamos primeiro nele? Porque em Isaías 53, 5, o Senhor diz na sua palavra o seguinte: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não diz que vamos ser sarados, não diz que seremos sarados, não diz que não. Ele vai ver se o teu problema dá para sarar ou não. Ele vai entender, vai primeiro fazer um diagnóstico se é curável, se é incurável. Não, ele diz, pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Está no passado, já fomos. E eu digo sempre, o milagre não se espera, o milagre é provocado. Amém. O milagre provoca-se. Nós provocamos o nosso milagre quando apontamos a Bíblia, quando apontamos o livro, quando apontamos o capítulo e quando apontamos o versículo da Bíblia que está de acordo ao que estamos a viver. Amém. Deus é escravo da sua palavra. A palavra dele não volta para trás vazia. E a dada altura pode demorar, se calhar é no momento que nós estamos à espera, vai acontecer. Amém. Já fomos sarados. Sim. Amém. Amém. E já respondeu até a pergunta que eu ia fazer. Amém. Já assim, 1 minuto para cada líder aqui presente, um conselho para aquelas mulheres e para aqueles homens que infelizmente ainda sangram por conta das feridas, mas ainda assim querem estar num grupo, querem entrar num relacionamento, querem ir para a maternidade, mas elas não estão saradas, elas estão a sangrar ainda. Mas elas dizem, epa, vou tentar mais nesse casamento, vou tentar mais nessa igreja, vou tentar mais nesse grupo. O que é que elas precisam fazer para pararem de sangrar? E se não fizerem, vão continuar a sangrar por cima das pessoas que não as feriram. Um conselho para essas abençoadas. Amados em Cristo, a câmara é aquela, pastor. Irmãos, esse é o momento de deixar o conselho, um conselho do Espírito. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas magoadas magoam outras pessoas. Pessoas tristes e infelizes fazem outras pessoas tristes. Quando estamos a sangrar, e essa tem sido a nossa vida, às vezes nós estamos a sangrar, mas aparece outrem a sangrar pedindo a nossa ajuda. Antes de darmos esse passo para ir ajudar o irmão que está a sangrar, ajoelhe-se, coloque o seu joelho no chão, cara no pó, clama ao teu Pai, diga: Pai, estanca o sangue que verte em mim, cura a minha alma e me ajuda a ajudar o que precisa da minha ajuda. Busca a Jesus, meu amado e minha amada.
Nele nós temos tudo. Sem Jesus é impossível vivermos. Aparentemente tudo pode estar muito bonito, mas é superficial. Vai passar e o sofrimento vai continuar. Esse é o meu conselho. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Obrigada, Em nome de apóstolo. Jesus. Não tem mais nada para acrescentar, apóstolo? Espero que não. Aleluia. Diaconisa, seu conselho, por favor. Dizer aos amados telespectadores que não se justifica em nossas vidas a ausência, ou melhor, não se acrescenta alguma coisa para tapar a ausência de Deus. Nós queremos encontrar alguma coisa que venha substituir o lugar de Deus ou de Jesus em nossas vidas. É impossível. Está a passar por um processo de alma ferida, encontra-se embaixo, muito no chão. Quero te convidar mesmo, hoje, em nome de Jesus. Aceite Jesus como teu Senhor e Salvador. E se já tem Jesus, está em uma igreja, o problema não está na igreja. Às vezes nós estamos mudando de igreja a igreja, vai para aqui, vai para ali. O problema não está ali, o problema está em nós. Se nós estivermos em conformidade com a palavra de Deus, se nós estivermos em conformidade com Cristo Jesus, creio, conforme ouvimos aqui agora, seremos sarados. E porque a palavra diz que já fomos sarados, a palavra promete uma cura. A partir do momento em que nós aceitamos Jesus, nós recebemos esta cura. Mas para que ela permaneça, há um processo de santificação. Aceite Jesus, receba a salvação, viva um processo de santificação, viva um processo de arrependimento e viva uma vida com Cristo verdadeiramente. E nós veremos as nossas almas curadas, os traumas do passado resolvidos e algumas situações resolvidas nas nossas vidas. Que Deus rica e poderosamente possa abençoar a todos. Amém. Já que estou ainda com a diaconisa, por favor, a sua agenda, onde vai estar no final de semana, se tem alguma atividade prevista, Sim. para atualizar o povo lá em casa, para quem quiser convidá-la para mais debates ou qualquer outro evento, como contactá-la também. Ok, nós estamos no Ministério Sossego em Cristo, Assembleia de Deus Pentecostal, concretamente aqui no Quilamba, estamos localizados no Quilamba, em várias partes da cidade, mas a nossa sede é aqui no Quilamba. Estamos lá e então temos inúmeras atividades, não é? Sábado temos uma atividade de mulheres, todos os sábados praticamente nós temos uma atividade muito grande de mulheres. Agora teremos uma atividade no dia 30 no Centro de Convenções, que vai albergar cerca de mais de quase 10 mil mulheres. Então, convido você a estar presente e o Senhor é contigo e possivelmente ali encontrarás a cura da alma. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Contato, não deixou contato? 922 48 82 52. Para algum contato, alguma coisa, estamos disponíveis. E Deus abençoe. Amém, obrigada. Apóstola, por favor, sua agenda para o final de semana, onde que as pessoas podem encontrá-la? Esteja à vontade. Eu estou com uma agenda cheia para o final de semana. Uau. Eu vou dar a abertura da conferência ali na igreja Bola de Neve, Certo. da nossa irmã, como eu chamo a minha Esther, a pastora Ruth Catala e o pastor Manuel Catala, no dia 29 e 30. Eu estarei no Bola de Neve, portanto, a pregar no dia 29, a assistir no dia 30. Enfim, eu tenho fim de semana. Amém, graças a Deus. Portanto, para contacto, para qualquer coisa, nós temos o número 924 074 055. Nossa igreja está ali, localizada ali na zona do Patriota, entre o Patriota e a Dona Chepa. Passa aqui a publicidade, na rua do Hotel Luassa. A parede da igreja cola com a parede do quintal do condomínio Infinity 2. Deus em Cristo alcança todos.
E eu peço que Ele nos abençoe de regresso a casa. Amém. Muito obrigada. Jesus. Uau. Eu é quem agradeço, abençoadas e ungidas de Deus, por esta oportunidade. E espero que voltem logo, logo. Se não voltarem em dezembro, janeiro, eu creio vivamente que o Senhor as trará de volta aqui para o de Mulher para Mulher, porque eu tenho a plena confiança que nesta noite muitas mulheres, muitas famílias foram edificadas e abençoadas. Que assim seja. Para a glória e Deus honra queira, do nosso que assim Deus. seja. Deus queira, a nossa Amém. cidade precisa. Amém, amém. Muito obrigada. Uau, obrigada de coração. Deus abençoe. Uau. Assim, querido internauta, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. E não percam amanhã o programa Mais Vida com Saúde com a Luísa Capacata. E no finalzinho da noite o podcast Hora do Gospel com o Luís Capoco na sexta-feira cultural. Vocês sabem que aqui na MNA Records o gospel é a toda hora, no domingo às 20 horas. Não perca o programa Canto Coral. Você também que tem seu coral, se inscreva, venha aqui fazer o programa conosco, porque vocês sabem que aqui o gospel é a toda hora. Muito obrigada. Um abraço santo. Tchau, tchau. Quem acha uma mulher boa, acha uma coisa boa. De mulher para mulher. De mulher para mulher. A abordagem sobre o universo feminino, sem peruca e sem rodeios, com a maravilha da cruz. No seu dia de princesa, recomenda-se um castelo reluzente e uma decoração vistosa. A Esplanada Salão de Eventos José Jane Filhos é o local ideal, pois é um grande paraíso na terra. Temos para si um pacote promocional com as seguintes ofertas: decoração moderna requintada e ao seu gosto, um quarto para os noivos e um para os padrinhos, cozinha, cubas e loiças, serviços de protocolo e garçons, garantia de uma festa glamourosa, segura e muito bem organizada. Ligue já! 929 33 90 86 ou 956 39 37 79. Estamos localizados no Distrito Urbano do Zengo 3, na última paragem, Rua do Capapinha, no Salão de Vidro. Esplanada Salão de Eventos José Jane Filhos. Conforto, tranquilidade, excelência e glamour e muita autenticidade. Bem-vindo ao estúdio central da plataforma multimédia MNA Records. O presente do futuro da música gospel. Transmitimos simultaneamente para o Facebook e YouTube numa qualidade audiovisual super cristalina. Estamos preparados tecnicamente para lhe oferecer os seguintes serviços: inserção de spot publicitário, promoção de música em 30 dias, promoção de videoclipe, gravação e montagem de spot publicitário audiovisual, gravação de videoclipe, cobertura de eventos com reportagem